Fala galera, beleza? Professor Léo da Física em mais um vídeo aqui no canal. Nessa aula eu trabalharei potencial elétrico a parte 2. Sem mais conversa fiada então, segue a vinheta. Quando cai uma descarga elétrica no veículo, essa descarga elétrica ela tende a se esparramar e ficar por toda a lataria do veículo. Isso quer dizer então que todo objeto metálico, ou no caso condutor, que estiver com excesso de carga elétrica, tanto faz positivo ou negativo, esse excesso de cargas elétricas vão sofrer uma repulsão e eles tendem a ficar nas extremidades deste meu corpo. No meu caso, eu vou colocar então uma esfera com carga elétrica positiva e uma esfera com carga elétrica negativa. Excesso de carga elétrica tende a sofrer uma repulsão. Em campo elétrico, mostra pra gente que este campo no interior de uma esfera, ele é nulo. Mas o potencial elétrico, que é uma energia, ela não vai ser nula no interior dessa esfera. A energia, na verdade, ela vai ser igual em todos os pontos. Ou seja, em qualquer local que eu escolher no interior da minha esfera, tanto faz ela ser positiva ou negativa, o potencial ele vai ser o mesmo. Na primeira parte do vídeo de potencial elétrico, eu mostrei que para que uma carga elétrica realize trabalho, é necessário ter uma diferença de potencial. Então, se em todos os pontos no interior da esfera possui o mesmo potencial elétrico, quer dizer que a carga elétrica ela não vai realizar trabalho. Ou seja, você fica protegido no interior do carro porque a carga elétrica não realiza trabalho. Então, se eu considerar um ponto A no interior da esfera e o outro ponto B também no interior, e uma carga elétrica sair do meu ponto A e ir para o ponto B, como não há diferença de potencial, isso quer dizer que a carga elétrica não vai realizar trabalho. Então, o meu trabalho de A para B, ele vai ser nulo, ele vai ser zero. Não realiza trabalho, você não toma choque, a não ser que você pegue e coloque o seu pezinho no carro e o outro pezinho no chão. No carro tem um potencial elétrico, no chão não tem. Quando você coloca um pé no carro e o outro pé no chão, há uma diferença de potencial, aí a carga vai realizar trabalho e o resultado desse trabalho seria o choque. Então, enfia na sua cabeça que dentro de um corpo eletrizado, o potencial elétrico ele é o mesmo. Então, a carga elétrica não realiza trabalho no interior dessa esfera. E como que ficaria um gráfico, então, quando eu tenho uma esfera eletrizada? Eu considerei, então, uma esfera com carga elétrica positiva, que possui um raio R. Isso quer dizer que, se eu pegar a distância do centro até a minha extremidade, o potencial elétrico, ele vai ser o mesmo. E na parte 1, eu comentei que o potencial elétrico é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Enquanto eu estiver dentro da esfera, o potencial elétrico ele vai ser o mesmo. Então, considerando a minha extremidade da esfera, o potencial elétrico ele é o mesmo. E como eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, quer dizer que se eu aumento a distância, eu vou diminuir o meu potencial, eu vou ter então um gráfico exponencial. Então o meu gráfico ele ficaria assim quando a minha carga elétrica for positiva. E quando a carga elétrica então ela for negativa? Quando a carga elétrica for negativa, ela vai gerar um potencial elétrico negativo. Então, a minha carga negativa no seu interior vai haver um potencial elétrico negativo, de modo que ele é constante, então eu vou ter um potencial elétrico negativo e à medida que eu distancio da minha carga,
o potencial elétrico ele tende a aumentar. Então eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional, de modo que o meu gráfico ele ficaria desta maneira. O potencial elétrico ele tende a aumentar. Então ele vai tender a zero. E se eu tiver duas ou mais cargas elétricas entre si, o que vai acontecer? Cargas elétricas, quando eu tenho de sinais opostos, vai acontecer uma força de atração. Isso quer dizer que a carga 1 atrai a carga 2 com a mesma intensidade que a 2 atrai a 1. Mas vamos supor que eu vou querer tirar essa carga 2 daqui. Então eu vou gastar uma quantidade de força. E quando eu aplico essa força, automaticamente eu tenho que realizar trabalho. E para ter trabalho é necessário que eu tenha energia. Então, no final das contas, eu vou gastar uma quantidade de energia para retirar uma carga da outra. Eu posso afirmar que a minha energia entre as cargas, então, é proporcional ao produto das minhas cargas elétricas e inversamente proporcional à distância entre elas. Observe que eu coloquei um R porque esse R vai representar para mim o centro da esfera 1 até o centro da esfera 2. E mais ainda, quando essas cargas elétricas estiverem no vácuo, vai entrar a minha constante eletrostática. Observe que esta minha carga elétrica ela é positiva, então ela gera um potencial elétrico positivo. Então eu tenho que colocar um positivo na minha carga. E essa outra que é negativa, eu tenho que colocar um negativo. Isso quer dizer que essa minha energia, então, total, seria uma energia negativa. Mas quando eu tenho duas cargas elétricas de mesmo sinal, eu vou ter, então, uma repulsão entre elas. De modo que a carga 1 repele a carga 2 com a mesma intensidade que a carga 2 repele a 1. Na hora de fazer o cálculo, então, você vai usar a mesma equação, só que com sinal positivo nas duas cargas elétricas, de modo que a minha energia, então, ela vai ser positiva. Mas se eu tiver, por exemplo, 3 cargas elétricas, vai haver uma energia desse meu sistema. Eu vou fazer uma montagem da energia que a 1 gera sobre a carga 2, que a 1 gera sobre a carga 3, e que a 2 gera sobre a carga 3, ficando um total de... Observe que eu coloquei carga 1 vezes a carga 2 positiva, porque as duas cargas elétricas são positivas. Analisando a 1 com a 3, como a 3 ela é negativa, isso quer dizer que a minha energia ela vai ser negativa. Carga 1 vezes a carga 3 sobre a distância da 1 até a 3. Quando eu pego, então, a carga 2 sobre a carga 3, como uma é positiva e a outra negativa, então essa energia também é negativa. E a distância seria 2 com 3. E aí você vai encontrar a energia total desse meu sistema. Agora vamos analisar que eu tenho uma carga elétrica que gera um potencial elétrico ao seu redor e ao mesmo tempo ela também vai gerar um campo elétrico. Cargas elétricas positivas, elas geram campos elétricos de afastamento. Então eu coloquei uma carga elétrica positiva, onde eu tenho os vetores campos elétricos de afastamento, mas ao mesmo tempo vai ter um potencial elétrico ao seu redor. Então esse pontilhado, ele vai representar para mim as linhas de potencial elétrico, de modo que eu tenho a linha mais interna, que representa um potencial elétrico, a linha mais externa, que representa um outro potencial elétrico, e a linha mais externa de todas, que representa um potencial elétrico mais afastado ainda. Sempre os vetores campos elétricos são perpendiculares às linhas de potencial elétrico. Isso é sempre. Agora vamos pensar o seguinte: a minha primeira linha ela está à mesma distância da carga de fora a fora. Quer dizer que de fora a fora, nessa minha circunferência, eu vou ter o mesmo potencial elétrico.
Quer dizer que essa minha linha vai ser uma superfície equipotencial, que possui o mesmo potencial elétrico. Então, se eu analisar ainda mais, 4 pontos A, B, C e D, onde eu vou ter o maior potencial elétrico? Como a carga elétrica é positiva, quanto mais próximo eu estou da carga elétrica, maior é o potencial. Então eu posso concluir que o potencial elétrico maior seria no meu ponto A. Analisando depois o B e o C, eles estão sobre a mesma linha de potencial elétrico. Então eles estão sobre a mesma superfície equipotencial. Quer dizer que o B e o C, eles vão ter o mesmo potencial. E por último, como o D é o que está mais afastado, é o que vai possuir potencial elétrico menor. Então eu posso concluir que o maior potencial elétrico é em A, porque está mais próximo. O B e o C, eles são iguais e são maiores do que o potencial elétrico em D. Quer dizer que se uma carga elétrica ficar rodando na minha linha do potencial elétrico A, ela nunca vai realizar trabalho. Agora, se eu pegar uma carga elétrica, tirar do potencial elétrico A, levar ela para o B ou levar ela para o D, como vai haver uma diferença de potencial, aí sim ela vai realizar trabalho. Mas se eu considerar que essa carga elétrica saiu de A, rodou e voltou para o ponto A, isso quer dizer que não houve diferença de potencial. Então ela não vai realizar trabalho. Então, para ter trabalho, é necessário que tenha diferença de potencial. Então vamos pensar por que um passarinho, quando ele pousa em um fio, ele não toma choque. Coloquei um desenho de um poste com 4 fios e 3 passarinhos. Observe que o passarinho de baixo tem meio que uma anomaliazinha. A patinha dele é meio que fora dos padrões normais. E aí, se eu considerar esse meu primeiro passarinho, como ele está pousando num fio que tem um potencial elétrico de 1000 volts, a outra patinha pisando num potencial elétrico de 2000 volts, como está tendo uma diferença de potencial, isso quer dizer que este meu primeiro passarinho, ele toma choque. E aí ele vai partir para o reino dos céus. Mas se eu analisar o segundo passarinho, que é mais veiaco, ele vai pousar uma patinha. Ele vai pisar com uma patinha no potencial de 2000 volts e a outra patinha também em 2000 volts. Como não está tendo diferença de potencial, quer dizer que a carga elétrica não realiza trabalho. Quer dizer que esse meu passarinho não vai tomar choque. Como os passarinhos no nosso dia a dia não ficam pisando em fios diferentes, eles sempre pisam no mesmo fio, então quer dizer que não vai ter diferença de potencial. Por isso que ele não toma choque. E mais ainda, se você pendurar em um fio de alta tensão e não encostar o pé no chão, você também não vai ter diferença de potencial. Então você também não vai tomar choque. Mas se você toca em um fio com um pé no chão, essa diferença de potencial entre o fio e o seu pé faz com que você tome o choque, ou seja, a carga elétrica realize trabalho. E o meu último passarinho explica isso. Ele está com uma patinha no 3000 volts e a outra patinha eu vou colocar que ele está pisando na terra. Esse é o símbolo do fio terra. Como vai ter um potencial elétrico neutro, nulo, e um potencial elétrico de 3000 volts, vai haver uma descarga elétrica. Isso quer dizer que esse passarinho também vai partir para o reino dos céus. Ele também vai tomar choque e vai para o saco. E para fechar essa parte então de potencial elétrico, nós vamos ver o potencial elétrico dentro de um campo elétrico uniforme. Eu coloquei então 2 placas paralelas, onde uma placa está eletricamente carregada positiva e a outra placa eletricamente carregada negativa. A placa positiva gera um potencial elétrico positivo e a placa negativa gera um potencial elétrico negativo. Cargas elétricas positivas geram campos elétricos de afastamento e cargas elétricas negativas
gera um campo elétrico de aproximação. Então, o campo elétrico ele vai sair da carga elétrica positiva e vai em direção à carga elétrica negativa. Observe que as minhas linhas de força de campo elétrico são todas paralelas, com a mesma distância, mostrando que em qualquer ponto no interior dessas duas placas, eu tenho o mesmo campo elétrico. Como a carga elétrica positiva gera um potencial positivo, eu adotei que eu vou ter uma linha de potencial de valor mais 20, uma linha de potencial mais 10, ou seja, uma superfície equipotencial de valor 20. Então, toda essa linha vale 20 volts, toda essa linha vale 10 volts, toda essa linha vale 0. E cargas elétricas negativas vão gerar um potencial negativo, então vou ter um menos 20 volts. Então, toda essa minha linha tem um potencial menos 20, toda essa minha linha tem um potencial menos 10. Dentro desse meu campo elétrico, eu vou colocar uma carga elétrica. Uma carga elétrica positiva no meu potencial elétrico mais 10 e uma carga elétrica negativa no meu potencial menos 20. Na primeira parte de potencial elétrico, eu comentei que carga elétrica positiva, ela move-se para o menor potencial. E carga elétrica negativa move-se para o maior potencial. Analisando que eu tenho uma carga elétrica positiva, positivo com positivo vai haver uma força de repulsão. Isso quer dizer que eu vou ter uma força para direita, fazendo com que a carga elétrica saia do maior potencial e mova-se para o menor. E essa carga elétrica negativa vai haver uma repulsão, mostrando que ela vai sair, então, do menor potencial para o maior potencial. Então, ela vai sair do menos 20 e vai movendo para o maior potencial. Dessa maneira, as duas cargas elétricas vai haver uma diferença de potencial. Então, elas vão realizar trabalho. Considerando que a minha carga elétrica negativa sai do potencial de menos 20 e move-se até o potencial de mais 20, ou seja, ela vai sair do meu ponto A e ir até o meu ponto B, vai haver uma diferença de potencial. Vou considerar que essa minha carga elétrica tem um valor de menos 1 microcoulomb por ser negativa. Para calcular o trabalho dessa carga elétrica, eu vou usar a equação de trabalho, onde o trabalho é a minha carga elétrica vezes a diferença de potencial. Substituindo os valores, teremos menos 1 microcoulomb menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, abre parênteses. Se ela sai do potencial A, que vale menos 20, então vou colocar menos 20 menos o potencial que ela chega vale mais 20. Então, vou colocar mais 20. Fazendo os cálculos, nós vamos ter menos com menos, mais. Então, 20 vezes 20, 400. Então, eu vou ter menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, menos 400. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter menos com menos, mais, mostrando que o meu trabalho é positivo. Quer dizer que a carga elétrica negativa, ela está realizando um trabalho espontâneo. Ela quer realmente mover-se para o maior potencial elétrico. Então, eu vou ter 1 vezes 400, 400 vezes 10 a menos 6 joules, que é a mesma coisa do que 4 vezes 10 a menos 4 joules. E esse seria o trabalho para levar uma carga elétrica do ponto A até o ponto B. Para provar então que o trabalho depende unicamente da diferença de potencial, coloquei vetores campos elétricos e as linhas equipotenciais perpendiculares. Uma carga elétrica positiva, ela vai sair do meu ponto A e ela vai chegar ao meu ponto C, sendo que ela pode seguir dois caminhos diferentes. Ela pode simplesmente sair do ponto A e vir direto para o ponto C, ou ela pode tomar um caminho maior, ou seja, sair de A até o meu ponto B e de B até o meu ponto C.
Aonde vai realizar o maior trabalho? O trabalho realizado, então, que eu tenho de A para C, ele vai ser exatamente o mesmo quando ele passa de B para C. Por quê? Porque de A para B, como ele está sobre o mesmo potencial elétrico, a carga elétrica não realiza trabalho. E mostra mais uma vez, o trabalho não depende da trajetória, ele depende unicamente da diferença de potencial. Como está saindo de um potencial de 400 volts e indo para um potencial de 200 volts, a DDP ela é a mesma, o trabalho que eu tenho de A para C, ele vai ser o mesmo trabalho que eu tenho de A, B, C. Então, os trabalhos eles vão ser idênticos. Nós vamos calcular um pouquinho em cima desse meu trabalho e o que vai acontecer com a velocidade da carga. Vimos que uma carga elétrica positiva, ela move-se para o menor potencial, de 400 para o 300 para o 200. Então, vai haver uma força elétrica para a minha direita. De modo que essa minha força vai fazer com que a carga chegue até o segundo potencial, que vai ser o de 200 volts. Se a carga chega no 200 volts, então houve uma diferença de potencial. Para calcular o trabalho, considerando que essa carga tem um valor de 1 microcoulomb, vou usar a equação de trabalho, onde a minha carga elétrica ela vai ter um valor de 1 microcoulomb, onde o micro é 10 elevado a menos 6, vezes o potencial elétrico de onde a carga elétrica sai, que é 400, menos o potencial que ela chega, que é de 200. Isso quer dizer que essa carga vai realizar um trabalho de 400 menos 200, 200. Vezes 1, 200 vezes 10 a menos 6 joules. Agora observe mais ainda. Se eu tenho uma força, a força pela segunda lei de Newton faz com que tenha uma aceleração. Então essa carga ela vai aumentar a sua velocidade. Quando ela aumentar a velocidade, quer dizer que vai variar a energia de movimento. Essa energia de movimento é a energia cinética. Como eu tenho trabalho e para realizar trabalho é necessário que eu tenha energia, eu posso falar que o trabalho é a variação da minha energia. De modo que eu vou ter a minha energia cinética final menos a energia cinética inicial. Desmembrando na equação de energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, você consegue determinar qual que é a velocidade que a carga atinge nesse ponto, usando o trabalho vezes a variação da minha energia cinética. E para concluir, então, toda a parte de potencial elétrico, eu peguei, então, mais uma placa positiva e uma placa negativa, de modo que no interior eu tenho um campo elétrico uniforme e as linhas de potencial elétrico. Se no interior dessas duas placas eu colocar agora uma carga elétrica negativa, essa minha carga elétrica negativa vai mover-se para o maior potencial, realizando o trabalho, nada de novidade. Eu vou usar o trabalho da mecânica, que seria a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como o meu ângulo sempre vai ser 0 ou 180, ou seja, a força a favor ou contra o deslocamento, então eu vou já eliminar esse meu cosseno. Para que uma carga elétrica mova, é necessário uma força aplicar sobre ela. E força dentro de um campo elétrico, ela é dada pela equação força que entra, onde a minha força é a força elétrica, o Q é a carga e o E é o campo elétrico. Então eu vou substituir no lugar do meu F pela equação. Então eu vou ter no lugar do F, carga vezes campo vezes distância percorrida. E mais ainda, não existe aparelho que mede campo elétrico. Então como que eu vou determinar o campo elétrico entre essas duas placas? O campo elétrico vai depender da distância onde essas placas estão. Como não existe aparelho que mede campo elétrico, para determinar o campo elétrico entre essas duas placas,
Eu simplesmente pego o aparelho que mede a diferença de potencial, que é o voltímetro, determino a diferença de potencial entre essas duas placas e faço a razão com a distância entre elas. Ou seja, quanto menor a distância entre as placas, maior a interação entre elas. Automaticamente, se eu diminuo a distância, eu aumento o campo elétrico. Como a diferença de potencial é dado em volt, eu posso afirmar também que o campo elétrico ele pode ser dado em volt por metro. E assim nós vamos encerrar a parte de potencial elétrico. Galera, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, espero poder ter ajudado bastante. Se você gostou, compartilhe com a pessoa que você goste. Se você não gostou, mande para aquela pessoa que você não goste. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até o nosso próximo vídeo.